E agora, as últimas notícias do universo literário de Maringá. Na verdade, não é bem últimas notícias do universo literário de Maringá. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho a respeito das minhas impressões a respeito da Flim, que sim, é a festa literária internacional de Maringá, que tá na 5ª ou 6ª edição, eu acho que é 5ª edição agora. Ela rolou de 21 a 25 de novembro, então acabou de acabar. Eu participei de atividades todos os dias, não todas as atividades, né? Eu não morei lá na Flim como eu pensei que eu ia morar. Não fiquei todos os dias em todas as coisas e tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu vou falar um pouquinho a respeito das atrações que eu acompanhei, que eu assisti, das coisas que eu vi, do que eu achei desses pontos e por que vocês devem ir no próximo ano. Especialmente se continuar nessa vibe que foi a vibe desse ano, né? Tá, a programação então ela foi de quinta a domingo e ela começava logo de manhã e tinha atividades até a noite. Tinham vários estandes de livrarias vendendo livros, tinham estandes de editoras, alguns estandes de editoras, tinha alguns estandes de contação de histórias e tinha uns estandes variados. Aí, assim, tinha estande de produtos literários, né? Então, bolsa, camiseta e outras coisas nesse sentido, com frases ou com rosto de autores, essas coisas. Só que eu achei um pouco caro, né? Não fui... Passei direto nesse stand. Mas tinham estandes bem variados nesse sentido. E aí tem um stand sobre o qual eu vou falar um pouco mais especificamente daqui a pouco, que foi o stand Reexistir, que foi organizado pela revista Pluriverso, Coletivo Palavrão, o Ghost e a Acrópole Revisitada, que é um blog com resenhas. Eu acho que eu já falei alguma coisa a respeito disso, já coloquei link, enfim. E era um stand que tinha vários apoios legais também. Então tinha apoio do Jornal Cândido, tinha apoio do Jornal Rascunho. O importante é considerar que a Flim tinha 2 auditórios, um maior e um menor, em que muitas vezes estava acontecendo coisas ao mesmo tempo. E esse stand também tinha uma programação paralela e também tinha coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então era um clima assim de efervescência, porque tinha muita coisa acontecendo. E se você não quisesse ver esse aqui, ou não se interessasse tanto em ver esse aqui, tinha uma outra coisa ali que talvez você quisesse ver. Se não fosse nenhum deles, tinha outra coisa em stand, tinha oficinas e tinha não sei o que. Enfim, muita coisa acontecendo, muita coisa legal. E eu acho, particularmente, já vou colocar uma impressão, eu acho que essa efervescência que rolou é uma coisa muito, muito inspiradora no sentido de colocar a criatividade em movimento, fazer a gente pensar, fazer a gente refletir, fazer a gente ter mais vontade de criar. Eu falei no começo ali, tipo, por que vocês têm que continuar indo na Flim? Por que vocês têm que ir na Flim no ano que vem, etc. Mas assim, eu expando isso para todos os tipos de eventos literários. Eu acho que para quem gosta de livros, de leitura e de escrever, eventos literários são fundamentais, porque você aprende muito, você troca muito e esse clima que se forma ali, essa bolha mágica que se forma em torno de uma feira literária é uma coisa que faz muito bem para você enquanto escritor e leitor e etc. Agora os detalhes a respeito da programação. Eu falei que era do dia 21 ao 25, mas eu falei que começou na 5ª. Mentira, começou na 4ª e foi até o domingo. Na 4ª-feira, tinham atividades desde o começo do dia, sim, mas eu não fui. Eu fui só para a abertura da feira, a abertura oficial da feira, que foi às 7h30 no auditório principal com Tony Bellotto, dos Titãs, que é músico e escritor. Eu gostei parcialmente, eu não entendi muito a relação entre ele e o tema da festa, mas ele falou coisas muito interessantes, foi bacana o bate-papo até um certo ponto. Uma coisa assim que me incomodou um pouquinho na fala dele foi que, num determinado momento, o mediador, que era o Vitor, perguntou a respeito de livros de cabeceira, livros que teriam que ser lidos, uma biblioteca básica, fundamental, e parará, uma coisa, tipo,
tá, quem que você curte, quem que você gosta e quem que você acha que é essencial e etc. Tinha até uma quantidade razoável de livros que ele poderia citar, e ele não citou brasileiros num primeiro momento, ele citou brasileiros só quando ele foi instado a citar brasileiro. A princípio também não citou nenhuma mulher, depois de muita implicância da galera, ele citou uma mulher e não conseguiu precisar um livro dessa mulher, enquanto que dos outros ele estava mencionando pelo menos um livro dos autores. Então foi um incômodozinho assim, tipo, tá, o tema da festa é resistência, mas esse rapaz aí, né? Outra coisa que me incomodou um pouco foi essa questão de que, dos escritores que ele mencionou, além de ter esse problema de não serem brasileiros, não ter mulher e etc., eram todos escritores mortos. Tirando depois o brasileiro que ele mencionou, todos os autores que ele mencionou são autores estrangeiros e mortos. E assim, eu achei um pouco complicado colocar uma lista de autores estrangeiros e mortos, sendo ele um autor vivo brasileiro contemporâneo. Tá, você quer que as pessoas te leiam enquanto autor brasileiro contemporâneo, mas você mesmo não recomenda a leitura de autores brasileiros contemporâneos. Rolou muita coisa legal na fala dele, então eu acho que eu curti 75% da fala dele. E aí, 25% da fala dele eu falei, não tá batendo com essa feira, não tá batendo com o tema, não tá batendo com a sua postura enquanto autor brasileiro contemporâneo. Enfim, foi um incômodozinho em torno desse rapaz. Nesse primeiro dia eu só assisti essa palestra, fui embora para a minha casinha, porque era quarta-feira, não era dia de ficar na rua até tarde, vocês sabem. Aí, na quinta-feira, então de quinta até sábado, rolou a oficina de poesia da Angélica Freitas pela manhã. Então, todas as atividades da manhã eu desconsiderei porque eu estaria toda naquela oficina. E assim, melhor coisa da minha vida foi aquela oficina. Eu já fiz oficinas de escrita, mas com um foco maior na narrativa. Nunca tinha feito uma oficina de poesia, mas eu acho que muito do que a gente conversou vale para qualquer tipo de escrita, independente de ser poesia, independente de ser prosa, independente de ser literário ou não, tipo ficção ou não. Foi uma experiência assim de abrir a perspectiva, e isso sem usar qualquer tipo de alucinógeno, que é uma coisa que é interessante de acontecer, né? Então, né, quinta, sexta, sábado eu estava dedicada de corpo e alma para essa oficina, mas tinha coisa rolando tanto no stand que eu mencionei, o stand do Resistir, quanto na Flim de forma geral. Tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. À tarde, na quinta-feira, eu aproveitei o stand Resistir. Por quê? Primeiro, eu mediei uma mesa com duas autoras maringaenses. Tem essa questão. Esse stand, o Resistir, ele convidou a galera local e o pessoal participou de várias formas, então debatendo a respeito de vários assuntos, e ninguém ganhou nada por isso. Só essa experiência, essa troca e tal, que eu acho que já foram gigantes. Às 5 horas eu mediei então uma mesa com duas escritoras maringaenses, que são a Bruna Siena e a Marília Duca, cada uma tem um livro escrito, e aí a gente falou um pouquinho a respeito de tradição e ruptura dentro da literatura, que foi um tema bem legal e eu acho que rendeu uma conversa gostosa. Na sequência tinha uma outra mesa, que aí eu fiquei para assistir também, que era a mesa sobre literatura escrita por mulheres. Então tinham duas representantes, as duas mediadoras do Leia Mulheres de Maringá, estavam falando a respeito da leitura de obras escritas por mulheres, da importância, da importância desse grupo de leitura para o estímulo da leitura, porque às vezes a gente não percebe que a gente lê muito mais homens do que mulheres, e às vezes não é nenhuma questão de estética, é uma questão simplesmente cultural de você estar mais acostumado a ler homens porque, porque a escola te passa mais homens, porque a faculdade te passa mais homens e as mulheres acabam ficando de lado
né? Por conta dessa nossa cultura patriarcal e machista que vocês sabem. Enfim, essa ideia de que é necessário ler-se mais mulheres tem tudo a ver com a feira, com a ideia de resistência, e tem tudo a ver com o fato de eu ser uma escritora mulher, né? Então, sim, eu acho que atualmente eu leio muito mais mulheres do que homens, mas não é uma coisa que se deu naturalmente. Se eu penso historicamente, né? Historicamente eu digo, se eu penso desde o começo da minha formação até agora, por mais que eu sempre tenha lido muitas mulheres, a maioria dos livros que eu li eram de homens. É uma reflexão que é muito interessante. Na sequência, eu estava numa mesa redonda, então foi a minha mesa redonda sobre escrita criativa, sobre oficinas de escrita criativa. Porque eu criei essa oficina de escrita criativa na UEM, que depois se transformou, quando eu fui para os Estados Unidos, ela se transformou numa outra espécie de oficina e atualmente é um coletivo. E aí estava comigo na mesa uma das minhas alunas na época da oficina que meio que junto com uma outra aluna tomou a frente para montar essa ideia e para continuar com a ideia do coletivo e da oficina, enfim, continuar com essas trocas literárias, essas experiências literárias que são tão fundamentais na escrita, né, no desenvolvimento da nossa escrita. Aliás, façam grupos de escritores, isso é essencial e muda a vida de vocês. Na sequência da nossa mesa, que eu amei ter estado com a Ana, é Ana Favorin, o nome da escritora, amei ter estado com a Ana Favorin nessa mesa, amei as discussões que a gente levantou, e falamos muito sobre o que é a escrita criativa e sobre essa necessidade de estarmos sempre nos aperfeiçoando enquanto escritores, etc. Depois dessa mesa, eu fui para o show do Arnaldo Antunes. Era quinta-feira, dia de semana ainda, mas era Arnaldo Antunes, né? Por favor, vamos lá. Foi maravilhoso. Terminou super cedo até, então não foi um show muito longo, mas foi muito bacana. Eu já tinha me preparado durante a semana, então eu estava sabendo todas as músicas. Cheguei lá e foi maravilhoso. Na sexta-feira, como eu já falei, de manhã eu estava na oficina de poesia, mas à tarde eu cheguei para uma mesa das 5 horas, também no Estante Resistir, que era com o trabalho cultural, digital, impresso e itinerante com Circular Pocket, itinerante música e poesia, coletiva, mostra multicultural e macuco e a Luana do Duque. Eles falando sobre essas iniciativas que apoiam, né, que dão um suporte para os escritores e para a cena cultural. Passam adiante a informação do que está rolando na cidade e estimulam e formam leitores e formam consumidores de arte, né? E aí, à noite, às 7h30, mais ou menos, rolou a maravilhosa da Márcia Tilbury. E assim, rolou uma questão bem complicada, porque tinha uns grupos, né, umas pessoinhas, assim, em Maringá que queriam boicotar, enfim, queriam que ela não viesse pra festa porque ela é de esquerda, simplesmente por isso. Então estavam considerando, por mais que as eleições já tenham passado e tal, estavam considerando a questão de posicionamento político dela acima de qualquer outra questão ideológica e qualquer outra questão artística, literária, enfim. Mas enfim, ela veio, a fala dela foi muito legal. Ela, inclusive, doou o cachê dela para as bibliotecas públicas de Maringá comprarem livros escritos por mulheres, que foi uma atitude que eu achei belíssima e, ao mesmo tempo, de muita resistência e de um posicionamento que combina com a ideologia, com tudo que ela está defendendo ali. Então, eu achei muito interessante essa posição dela em relação a toda a questão que foi levantada em torno da vinda dela para a cidade. Então, olha só que interessante, o pessoal tava falando, mas não pode usar o meu dinheiro para trazer essa mulher. Tudo bem, ela abriu mão do dinheiro, então foi uma coisa bem legal, um contexto bem legal esse que aconteceu. Divergências ideológicas? Sempre tem, né? Tem muita gente que questionou a forma como ela usou alguns termos e que
tem uma visão um pouco diferente. Só que isso é normal, assim, é normal esse tipo de diferenças ideológicas e diferenças de conceituação, de compreensão de determinados conceitos, mesmo em grupos que são muito semelhantes. Então, mesmo dentro do movimento feminista como um todo, tem pessoas que entendem as coisas de formas diferentes umas das outras. E isso é ok, isso tá tudo bem, e isso não invalida o feminismo e também não invalida as posições das pessoas. São coisas que devem ser discutidas, refletidas, mas ninguém tá fora do clubinho porque pensa de uma forma ou de outra. E na esquerda também, então, tem pessoas que vão visualizar as coisas de uma forma, visualizar as coisas de outra forma. Então esse tipo de coisa pra mim, não é uma coisa problemática. São questões conceituais dentro de um grupo e são válidas, são saudáveis, e é preciso que existam essas questões conceituais, porque se todo mundo pensar a mesma coisa, a gente não tem uma discussão e as coisas não avançam, né? Então tem que ter, sempre vai ter, e é bom que tenha debates e construções em torno de termos, em torno de ideologias, enfim, tudo isso. No sábado sim, eu praticamente passei o dia inteiro lá, porque eu fui de manhã novamente para a oficina. Aí à tarde eu voltei às 3h30 para assistir a mesa da Angélica Freitas, que foi quem deu a oficina de poesia, e o Eucanaã Ferraz, que é um outro poeta maravilhoso que eu não conhecia. A Maiara, minha amiga, conhecia pelas obras infanto-juvenis, mas eu não conhecia a poesia dele. E eu simplesmente me apaixonei pela poesia daquele homem, e eu quero fazer um altar na minha casa para colocar uma imagem daquele homem em cima, de preferência com os livros dele, assim, ó. Aí depois disso, o que eu assisti foi a Selva Almada, que é uma escritora argentina. Ainda não li o livro dela também, Garotas Mortas é o nome do livro. Eu acho que é o mais recente, não sei. Mas achei bem legal a fala dela. É uma experiência diferente, porque é uma experiência mais política, né? A experiência da fala da Angélica Freitas e do Eucanaã, por mais que seja uma experiência um pouco política também, porque poesia é sempre resistência, escrever é sempre uma resistência, mas a poesia é ainda mais um movimento de resistência por conta, eu acho que do fato de as pessoas não estarem tão dispostas à poesia como elas estão para prosa, não ter tanta facilidade, enfim, né? Eu acho que escrever poesia é uma resistência muito grande. Escrever poesia é um ato político também, mas o enfoque ali foi muito mais por dentro, né? Então foi uma coisa muito mais de reflexão e de sentimento do que no caso da Selva Almada, que era uma coisa mais política, externa no sentido de fora de mim, refletir meio que daqui pra fora e não daqui pra dentro. Então foram duas experiências diferentes, e é interessante que tenha sido no mesmo dia. Então, ouvir uma Angélica Freitas, que fala também da questão da mulher, e fala também de machismos, e fala também de temas que vão ser explorados pela Selva Almada, mas que fala daqui pra dentro, e depois assistir a Selva, que fala daqui pra fora, é um negócio de você perceber como os temas podem ser explorados de formas diferentes para alcançar pessoas diferentes até, né? Já no domingo eu fui somente à tarde. Na verdade eu fui para uma mesa que seria às 2h da tarde, a literatura em Maringá, passado e presente, mas acabou que não tinha muito público, não rolou. Que foi o único problema de ter tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes algumas atividades, especialmente num domingo que não tinha tanta gente, elas acabaram perdendo porque a galera tava em outros pontos, em outras atividades e tal. Fui pra esse, não rolou esse. Depois eu assisti uma mesa também no Reexistir, que era sobre poesia e música, e eu achei super interessante. Eram 2 professores do curso de música da UEM, e falando a respeito de música e política, música e sociedade, o quanto que a pessoa que compõe tem controle sobre aquilo que está compondo, e a questão da recepção da música. Então esses foram assuntos muito curiosos, muito interessantes de
ouvir da parte de alguém que produz, né? É sempre interessante ter esse olhar também, o olhar de quem está produzindo alguma coisa. Outra coisa que eu achei interessante foi uma distinção que uma das professoras nessa mesa fez entre música engajada e música militante. Porque a engajada, ela é alinhada com o partido, é alinhada com o poder, aparentemente é isso. E a música militante é aquela que é contrária aos partidos, é contrária ao poder estabelecido. Something like that, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho que checar, mas eu achei interessante que haja uma distinção entre esses dois tipos de música ou esses dois tipos de arte, porque eu acho que isso se amplia para todos os campos, não fica necessariamente restrito ao campo da música, né? E na sequência eu assisti a última mesa que eu tinha selecionado dentro da programação, que foi uma mesa sobre periódicos literários, né? Periódicos que trabalham com essa divulgação da literatura. Aí era o Vitor Simeão e o Luigi Ricciardi falando a respeito de blog, falando a respeito de rádio, falando a respeito desses meios que, mais uma vez, dão suporte, né? Dão suporte para a escrita, dão suporte para o escritor, de forma geral, na formação de leitores. Porque eu acho que é importante que haja e é importante que se valorize esse meio de campo que existe, que às vezes é composto não só por esses meios, mas pelo resenhista, por um bom resenhista que fale sobre um livro e aí as pessoas leem ou conhecem aquele resenhista e acabam chegando até o livro. Então, não é importante só a pessoa que produz, né, o artista que está produzindo, é importante também que a gente tenha esse meio de campo, né, alguém que vá levar de um ponto até outro, levar o autor até o leitor, levar o leitor até o autor, enfim, vai fazer essa ligação. E foram essas as atividades que eu assisti e das quais eu participei na Flim. Teve muita coisa, teve muita coisa legal, e é por isso que eu acho que todo mundo tem que participar. Se você é de Maringá, se você é da região de Maringá, quando for a Flim, participa. É um negócio assim, eu acho muito estranho não ter visto, por exemplo, escolas. A gente via escolas municipais com as crianças, tal, para as contações de história. Mas assim, escola de ensino médio tinha que estar lá. Escola, tipo, faculdade, curso de letras, eu acho que tinha que estar lá em peso. E às vezes tem professor que não libera para estar num evento que é completamente relacionado ao que a pessoa está aprendendo ali. Nesses momentos que a gente vê a distância entre a academia e a sociedade e a distância entre a teoria e a prática. Independente de você pensar no curso de letras como a formação de professores de língua portuguesa, ou de língua inglesa, de literatura, ou como um espaço que pode criar, de repente, pode ajudar a nascer ali um artista, um escritor e etc. Independente de como você compreenda o curso de letras, uma festa literária é essencial, porque é essencial para o professor, que vai trabalhar com esse tipo de material, de conteúdo, e é essencial para a pessoa que cria. Então não faz o menor sentido que os professores não liberem os alunos para participar de uma feira dessa. Eu acho que até eles deviam falar pra galera aí mesmo, passar a lista de chamada no evento, se fosse o caso, mas tinha que ir. E aí também a galera que tá fora da academia, mas que gosta de escrever, que gosta de ler e que, enfim, né, que está nesse universo, tem que participar, porque a participação mostra que a gente quer esse tipo de evento, que a gente precisa desse tipo de evento, e ao mesmo tempo a participação nesses tipos de eventos literários assim, tem um benefício muito grande para quem participa, gera um benefício muito grande, porque gera muito aprendizado, gera muita reflexão e muitas trocas, porque você vai encontrar muita gente lá que
tá um pouco adiante de você, tá um pouco atrás de você nessa questão de desenvolvimento na escrita e etc. E essa conversa que você tem com a galera é uma coisa que muda a sua forma de pensar a escrita. Então, não tem que ficar com medo de mudar a forma como você pensa a escrita. Não é assim, tipo, eu escrevo assim, eu penso a coisa assim e, tipo, vai ser isso pro resto da vida. Meu filho? Não. Não. Mas é isso que eu tinha pra dizer hoje. Esse vídeo é longão, mas é porque foi um evento longão e eu queria falar a respeito desse evento longão. Espero que vocês tenham achado interessante. Espero que esse vídeo tenha plantado no coração de vocês a vontade de participar de eventos como esse. Assinem o canal, curtam o vídeo, façam essas coisas todas aí que vocês sabem que tem que fazer e às vezes vocês não fazem. E a gente se vê na semana que vem. Beijinhos, até a próxima.